lograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda nada fizeste. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde, visto que, pelos frutos, é que se verifica a qualidade da árvore. Quantas vezes nós não somos aquela figueira seca do Evangelho, não é? Não estamos produzindo nada. Ele também pergunta: nenhum desejo tenho certamente de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio. Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Nesse caso, reclamo a tua assistência e a dos bons espíritos, no sentido de me ajudarem e ampararem na minha tarefa. Isso aqui é um lembrete para nós todos. Sempre que vamos nos empreender numa missão, numa tarefa, numa aula que seja, num estudo do Evangelho, para nós solicitarmos o auxílio dos bons espíritos, para eles nos auxiliarem, nos dando a intuição, o entendimento. O resto é com a gente. A gente precisa fazer a nossa parte. Mas se nós temos essa assistência, certamente nós vamos ser amparados. A resposta dos espíritos: a nossa assistência não te faltará, mas será inútil se de teu lado não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como o entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Livre-arbítrio, mais um dos ensinamentos que não é só nosso, a nossa livre vontade para fazermos o que quisermos. Mas o que nós optarmos, nós teremos que nos responsabilizarmos pelos nossos atos. Então, que nós escolhamos bem o que vamos fazer para não lamentarmos depois ou ter que fazer novamente. Um ditado dos antigos: fez com preguiça ou fez mal feito, tem que fazer de novo, tem que refazer. Então, vamos colocar ânimo, o bom ânimo, para bem fazermos as nossas tarefas. A outra pergunta: que causas poderiam determinar o meu malogro, o meu insucesso? Seria a insuficiência das minhas capacidades? A resposta: não. Mas a missão dos reformadores é cheia de escolhos e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2, 10 livros, para em seguidas ficares tranquilamente em casa. E eu também não adianta fazer 1 ou 2 palestras ou 100 para depois ficar em casa. Tens que expor a tua pessoa. Nós precisamos colocar a nossa face à tapa. E como disse o Cristo, se bater muito, mostra a outra também. É fácil? Não, mas precisamos. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Muitas vezes falam que a nossa doutrina é do demônio. E o demônio aqui não está.
Com certeza. Porque nós não estamos falando em nome dele. Estamos falando em nome do Cristo. Vê-te-ás abraços com a malevolência, com a maldade, com a calúnia, com a traição, mesma dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e também falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Quantas vezes não estamos cansados? Não estamos com aquela preguiça de sair de casa para vir. Mas precisamos. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua, com o sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida. Ele já percorreu esse caminho para nós. Hoje está mais fácil. Nós não estamos sendo lançados à fogueira mais. Não estamos sendo amaldiçoados. Nós temos somente a função de divulgar o que ele já esboçou para nós. Está menos complicado do que para ele. E para ele, na época, era novidade. Pois sem isso viverias muito mais tempo. Ora bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só veem sob os passos urzes, pedras agudas e serpentes. Ou seja, somente caminho complicado, pedregoso, cheio de dificuldades. Para tais missões não basta a inteligência. Faz-se mister, primeiramente para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse. Não vem aqui dizer as palavras bonitas dele, falando que vai ter um lugarzinho no céu. Não. Vai ter o mesmo dos outros, o mesmo destino. E, aliás, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, vir aqui pregar, falar, vai ser um lugarzinho lá especial. Você colocou em prática tudo aquilo que você dizia aos outros lá? Muitos saíram acreditando naquilo que você falou. É por isso que a gente quer estar vindo o pessoal de fora falar. Se a gente passou o que fala, não tem condição. Transfere a responsabilidade. É sua também, já chegou até aí, agora não é só minha, é sua também, Luiz. É nossa, não é? Não é transferência, é pessoal. Né? É pessoal e intransferível. Não adianta falar que nós vamos nos salvar coletivamente. Não, nós precisamos ter o nosso caminho trilhado. E que salvação é essa? É uma moradinha um pouco melhor, não é? Vai passar pelo umbral? Vai. E que mal há? Mas se chega com o conhecimento lá, não vai ficar no abissal. Vai ficar uma camadinha um pouquinho melhor. Não é? Com os espíritos um pouquinho mais afins, e não aqueles que estão jogando pedras uns nos outros lá. Nós vamos lá estar lá debatendo um pouquinho. Opa, você falhou nisso, mas ainda há caminho para você chegar ao nosso lar? E espero que seja o mais breve. Degraus que a gente vai alçando aos poucos. Fácil é a jornada? Ninguém disse que seria. Mas que vale a pena. Vale. Vale cada dorzinha que a gente passa. Cada melhora que a gente obtém.
E o sofrimento é para a gente também se melhorar, sem lamentar, sem ficar praguejando, maldizendo, porque é para o nosso crescimento. Foi a nossa escolha antes de vir para cá. Humildade, modéstia e desinteresse. Então, não venha falando que vai conseguir, porque sabia somente. Visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Aqueles que falam que vão conseguir o melhor lugar por estar fazendo a caridade, pode ter certeza que esse lugar já perdeu. Para lutar contra os homens, são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Ou no dizer do Emmanuel Chico, disciplina, disciplina e disciplina. Também são de necessidade prudência e tato. Perceber quais são as dificuldades. Não adianta falar que somos melhores se não colocarmos em prática, se não formos prudentes, se não formos exemplos. Nossa, e como somos julgados por aí? Fulano está fazendo tal ato, mas é espírita. E somos falhos também. Podemos errar, mas que nós procuremos cada vez acertar mais. E, às vezes, a nossa cegueira nos impede de estarmos vendo o nosso erro. A fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras e medidas intempestivas. Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês, assim, que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti, somente de ti, Allan Kardec. As condições que dependem de nós hoje, nós as temos. Todos nós temos as ferramentas possíveis para fazermos o nosso trabalho. Todos têm? Todos são capazes, são inteligentes, têm discernimento e bom ânimo para colocar em prática. O Kardec, Espírito Verdade, agradeço os teus sábios conselhos. Aceito tudo sem restrição e sem ideia pré-concebida. Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Cristo também disse isso. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do seu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis. E com teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Que nós possamos fazer como Allan Kardec fez. Colocar-se à disposição para desempenharmos bem essa nossa missão. Uma nota.
Escrevo esta nota a 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima, e atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, a calúnia, a inveja e o ciúme. As minhas melhores instruções foram falseadas, foram modificadas. Traíram-me aqueles em quem eu mais confiança depositava. Pagaram-me com a ingratidão aqueles a quem prestei serviços. Um espírito sempre nos dizia também: conte sempre com a ingratidão. Mesmo assim, faça o seu trabalho. Continue fazendo. É a sua parte fazer. Ele continue sendo ingrato. A Sociedade de Paris se constituiu foco de contínuas intrigas, urdidas contra mim por aqueles mesmos que se declararam a meu favor, e que, da boa fisionomia na minha presença, pelas costas me golpeavam. Disseram que os que se conservavam fiéis estavam à minha soldada, e que eu lhes pagava com o dinheiro que ganhava do espiritismo. Nunca mais me foi dado saber o que é o repouso. Mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho. Tive abalada a saúde e comprometida a existência. Graças, porém, à proteção e assistência dos bons espíritos, que incessantemente me deram manifestas provas de solicitude, tenho a ventura de reconhecer que nunca me senti o menor desfalecimento ou desânimo e prossegui, sempre com o mesmo ardor, no desempenho da minha tarefa, sem me preocupar com a maldade de que era objeto. Segundo a comunicação do Espírito de Verdade, eu tinha de contar com tudo isso e tudo se verificou. Mas também, a par dessas dificuldades, que de satisfações experimentei, vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa, com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações, que de bênçãos e de provas, de real simpatia, recebi da parte de muitos aflitos, a quem a doutrina consolou e consola. Este resultado não me anunciou o Espírito de Verdade, que, sem dúvida, intencionalmente, apenas me mostrara as dificuldades do caminho. Qual não seria, pois, a minha ingratidão se me queixasse? Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade. Porquanto o bem, refiro-me às satisfações morais, sobrelevaram de muito o mal. Quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento acima da humildade, da humanidade, e me colocava antecipadamente na região dos espíritos, e desse ponto culminante, donde divisava o da minha chegada, as misérias da vida, deslizavam por sobre mim, sem me atingirem. Tão habitual se me tornara esse modo de proceder,
que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Enfim, a missão dele foi árdua, foi gratificante, sem dúvida, pois sem ela nós não estaríamos aqui. E agora, para finalizar, o acróstico que todos têm em mãos aí. Acróstico é um poema que vai acrescentando em cada linha deles um verso de minha autoria, criado hoje, de supetão. Missão de Kardec. Muitas vezes questionamos se a missão de Kardec era ilimitada ou limitada ao que ele produziu. Sabemos que não se limita ao Pentateuco. São tantas obras que quem lera adquiriu conhecimento que não é pouco. Obras estas que a vida ganhou outro sentido e reluziu do interior das pessoas o reconhecimento essencial a quem quer paz e entendimento. Kardec nos mostrou que o sofrimento, atraído ou escolhido por nós mesmos, reflexo é de nossos atos e dos passatempos dedicados por nós, enquanto cegos, egoístas, avarentos ou com outras misérias, conduzimos o viver com o foco único na matéria. Fiquem com a graça de Deus e até uma próxima oportunidade. Neste momento, meus irmãos, depois de uma breve explanação, do nosso amigo sobre Kardec, fortalecendo ainda mais os nossos pensamentos, nossos desejos de estudar mais essa doutrina e de conhecermos todo esse trabalho, né? Como ele disse, o trabalho grande foi dele. O nosso é aprender e tentar ser o melhor para nós e para o outro nessa sociedade que está cada dia mais difícil. Graças a Deus, temos a nossa doutrina. Essa doutrina maravilhosa que o nosso Pai Celestial, por sua graça, pelo seu amor, nos permitiu conhecer. O Mestre Jesus há muito tempo disse que enviaria o Consolador prometido e que este Consolador traria novamente as suas palavras que muitos não compreenderam e ainda outros tantos têm tanta dificuldade em compreender. Que possamos, Deus, aprendermos a compreender e a praticar, o que é mais importante. Pai querido e amoroso, obrigada por todas as suas bênçãos e permita, Deus, neste momento, que estamos nos preparando
preparando para o momento do passe, que os benfeitores queridos possam nos auxiliar e que cada irmão aqui presente, encarnados, desencarnados, os que não puderam aqui estar, os que estão com os nomes anotados no caderno, alguns companheiros com problemas de saúde, não puderam estar conosco, que neste momento eles possam também, Pai, receber o Teu auxílio, o Teu amparo, o Teu conforto espiritual. E neste momento, caríssimos irmãos, que o Senhor nos abençoe e permita o início do socorro através do passe.